da África, a despeito de muitos que pensam que elas sejam naturais, por nós sermos irmãos, eu concordo que é uma irmandade, como uma irmandade em muitos países do Sul. Precisam ser construídas e repensadas e não são necessariamente mais intensas naquelas regiões do Brasil que mais forte mostram aquilo que se chama de cultura afro-brasileira. Senão você não entenderia, porque há muito mais aluno pequeno em Santa Catarina do que na Bahia. Acho que temos que homenagear, respeitar o uso político da África e de seus ícones que o movimento negro antirracista fizeram no Brasil, porque isso teve um efeito humanizador importante, criou as condições para se pensar a Semana da África, mas superá-los pensando na forma de criar um saber internacional sul-sul, onde o Brasil e os países africanos pensam juntos, sabendo que há desigualdade, sabendo que há, dentro da própria África, há grande desigualdade entre países, como falei, e entre o Brasil, seja sobre o tamanho, e os países africanos, há desigualdade, mas nós podemos, utilizando as nossas tecnologias em particular, utilizando vocês como antenas, como multiplicadores, pensar em um saber afro-africano brasileiro interessante e novo. Obrigado. Obrigado, professor Olívio. Obrigado a todos os componentes da mesa. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença do professor Samuel Vieira. Quero também agradecer a presença da professora Kátia Medeiro, vice-diretora do CAC. Quero, da mesma forma, agradecer a presença do professor José Bento, do Departamento de História da UFPE, e agradecer o representante do Comitê Estadual de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, o professor Jorge Arruda, que está aqui representando o gabinete do governador do Estado. E, ao mesmo tempo, agradecer também a presença do professor Edwin, do professor do Departamento de Antropologia da UFPE. Então, vamos muito rapidamente também passar à interatividade, os questionários, a discussão, o debate. Mas antes eu queria frisar que agradeço a presença de todos os que fizeram questão de estar aqui com a gente no início daquilo que eu acredito ser arranque de uma atividade de grande envergadura que pode dar muitos frutos do ponto de vista acadêmico e cultural na UFPE, porque como a gente já vem dizendo por vários eventos que a gente organiza, realmente é difícil conciliar, organizar um determinado evento e ao mesmo tempo honrar os seus compromissos como estudante. Isso fez com que, muitas das vezes, acredito eu, que poucos nós, refiro-me aos estudantes africanos, não consigam conciliar e participar ativamente no processo de realização desses eventos. Por isso que, como o Rema, o Rômulo e vários outros colegas têm dito, a gente tem que aproveitar mais uma vez essa oportunidade de lembrar que a Universidade Federal de Pernambuco, em todos os estados do Nordeste, praticamente é um dos que tem o maior número de representação de estudantes africanos vinculado ao programa Convênio Estudantil a nível do Brasil e sobretudo no Nordeste. Isso para mim é uma grande vantagem, isso mostra perfeitamente a sensibilidade que essa universidade tem para com o nosso continente. Mas não podíamos deixar realmente de frisar aqui que estudantes africanos podem e devem fazer muito mais nessa universidade. Tratando de um continente inteiro com o seu vínculo histórico com esse país, acreditamos que somos exemplo vivo hoje de que a África ainda existe e existe muito para todos aqueles que vivem neste mundo, não só para nós africanos. Estando aqui na universidade, é participar em todas as atividades extensionistas. A gente tem essa prioridade, a gente tem essa facilidade. Eu vim toda a minha vida, a minha estada no Brasil, sempre me senti inquieto sobre determinadas situações que encontrava. Não há nenhum africano, mesmo aqueles que ficaram lá, que você pergunta: e o Brasil você conhece? Certamente ele vai dizer, começar a contar a história das novelas, de futebol, ele vai dizer um monte de coisa para você sobre o continente africano. Mas um africano no Brasil é completamente diferente. Isso muitas das vezes dói.
É verdade, vou falar assim mesmo. Isso dói para nós africanos quando alguém me pergunta: mas a África está onde mesmo onde ele fica? A África? Eu me lembro quando eu fazia graduação, quando começou a Guerra do Golfo, na época lá em Alagoas, chegou um professor meu de graduação, preocupado comigo, me perguntando como é que estava a minha família, porque a guerra começou lá no Iraque, e o Iraque parecia que estava na África, a África é o meu país, portanto estava tudo tranquilo. Então eu precisava realmente parar, pensar, explicar que Iraque é lá na Ásia e não na África. Graças a Deus meu país naquele momento não estava em problemas, estava tudo tranquilo. Imagina um professor universitário, desconhece um continente inteiro. E nós alunos, professora, é nessa perspectiva que a gente quer realmente institucionalizar esta semana acadêmica, para que possamos todo ano, junto, não só os guineenses, não só os cabo-verdianos, não só os angolanos, não só os congoleses, como todos os estudantes africanos, não só também da UFPE, como todos os estudantes africanos que estão hoje na Pernambuco, que acredito que estão em torno de 200, 300 estudantes aqui no Pernambuco, possam desenvolver por conta própria todas as atividades acadêmicas, culturais, extensionistas dentro dessa universidade, para aproximar mais, cavar nosso próprio espaço dentro da universidade. Isso pode possibilitar uma espécie de interação com os nossos colegas brasileiros. A gente tem muita coisa para informar, assim como também colegas brasileiros, alunos, têm muita coisa a nos dizer. Essa troca eu acho extremamente salutar. Isso vai enriquecer de tamanha forma a nossa formação, no qual o Brasil está facultando e muito aos países africanos. Portanto, o espírito dessa semana é basicamente isso: criar um espaço próprio dos estudantes africanos para que todo ano possamos desenvolver inúmeras atividades acadêmicas, culturais e esportivas dentro da Universidade Federal de Pernambuco. A Universidade Federal de Pernambuco é uma universidade já de referência internacional. Isso não é novidade para ninguém. Mas nós, africanos aqui, podemos ainda torná-la bem mais viva. Então esse é o nosso grande objetivo, professora, com esta semana. Não foi fácil organizar. Não foi fácil. Eu estou no Recife há menos de um ano. Eu não conhecia nem Boa Viagem. Mas durante esses 2 semanas, 3 semanas, eu posso dizer que eu conheço o Recife, porque eu andei muito atrás de coisas para conseguir, para a gente poder realmente organizar e ter um desempenho maior. A perspectiva com essa semana é muito grande. Quem sabe, próximo ano não seria mais só o que aconteceu esse ano, mas muito mais, envolvendo até mini-cursos sobre a África, né? Somos parceiros, muito bons parceiros, para aqueles que trabalham com a Lei 10.639, que é a lei que obriga a institucionalização da história da África no ensino público e privado do Estado, quase o Brasil inteiro, né? Eu acho que a gente pode trabalhar junto com esses núcleos que trabalham com esta temática. Eu diria sempre que a sociedade africana pode, quem está aqui é da África, pode estar fazendo química, pode estar fazendo biologia, porque historicamente dizem que quem faz ciências humanas é que fala mais. Mas não é bem assim. No caso dos estudantes africanos, não importa a área, não importa a facilidade que uma pessoa tem ou não. Basta ser africano, eu acho que tem essa condição de falar. Por que eu digo isso? Porque a nossa sociedade ainda não é uma sociedade escrita, uma sociedade oral. Todos nós já ouvimos alguma vez na vida os nossos idosos falando alguma coisa sobre a gente mesmo. Esse é interessante passar. Portanto, essa é a perspectiva, essa é a ideia que eu queria comunicar a todos os componentes da mesa e a todos os que fizeram presente nessa abertura da primeira semana acadêmica, né? Então, mais uma vez, agradeço a atenção. Eu passo agora a plateia para quem tiver alguma coisa a perguntar à mesa. Não só o nosso célebre palestrante, mas todos os componentes da mesa alguém pode dirigir os questionários, eu acho que estarão disponíveis a responder. Obrigado. Antes de abrir a sessão de debate, não sei se a professora Edson tem algumas coisas para dizer. Antes da sessão de debate. Pergunta. Agora vamos abrir a sessão de debate. Por favor, vamos abrir a inscrição. Eu vou devolver a votação. Por favor.
Inscrição para debate, por favor. A questões. Mais alguém? Para debate, por favor. Só pode ser dentro dessa fala do professor ou pode ser geral? Pode ser geral. Jorge Arruda. Seu nome, por favor. Jorge Arruda. Mais alguém, por favor? Então, bora começar, por favor. Professor Samuel. Boa tarde. Eu quero me dirigir ao professor Lívio, fazendo a pergunta sobre dois valores. Primeiramente, eu me apresentar, meu nome é Samuel Vieira, sou da Guiné-Bissau, sou graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, de Ciência da Computação, exerço a profissão na nossa social, sem empresa. A minha pergunta é a seguinte: o senhor falou de países menos avançados, entre os quais colocou Cabo Verde e Brasil como países menos avançados, portanto, países que podem perder alguns benefícios que são dados por países por comunidades internacionais como o Brasil. Em relação a Cabo Verde, temos acompanhado a sua evolução política e econômica. Sabemos que Cabo Verde tem dado um passo significativo no avanço tanto econômico como social. Eu queria saber do professor, sendo Cabo Verde um país que tem poucos recursos, um país que depende ainda da economia externa, como é que Cabo Verde sustentaria essa posição que conquistou agora, o país que tem avançar, para segurar a sua economia e continuar a avançar a ritmo de 5, 7% anuais? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, você falou que a relação Brasil e África poderia ser um pouco diferente da relação que se vê entre países africanos e China. Eu queria um esclarecimento um pouco mais aprofundado sobre essa questão, porque, ao que se sabe, muitos países africanos têm contratos com a China e que hoje estão sentindo o quanto esses contratos não estão andando bem. Porque muitos desses projetos são fechados, onde a China já traz sua tecnologia, traz os homens, traz tudo. Ou seja, o país perde muita coisa com isso. Porque os nacionalistas não são contratados, você praticamente todo o recurso fica nas mãos da China, ele é que tem tanto os recursos, ele é que contrata quem quer e assim tudo. E o que nós estamos sabendo é que muitos desses projetos não têm tido resultados satisfatórios, ou seja, as construções, alguns já estão se arruinando, prazos menos do que foi prometido, etc. Eu queria só um esclarecimento sobre isso. É evidente que o Cabo Verde é uma economia extremamente frágil, mas ter sido proclamado país de renda média tem pelo menos contribuído ao fato que chegasse a muito menos recursos externos que antes. Como esses recursos serão transformados é complexo. Há muita gente em Cabo Verde que tem saudade da época quando tinha frente de emprego, os pobres. As desigualdades, era um país tradicionalmente pouco desigual, a desigualdade cresce. Quem tem acesso a recursos que vem do exterior, a remessa dos imigrantes, os novos investimentos também dos chineses, dos portugueses e de outros, em diferentes áreas, é uma parcela da população. Mas, de toda forma, eu só queria dizer que ser bombardeado, ser proclamado um país de renda média, num contexto específico, coloca desafios, né? Assim como coloca desafios diferentes, para poder resolver proclamar a Ribeira Grande, a cidade velha na praia, em Santiago, patrimônio da humanidade.
você declara uma região patrimônio da humanidade, o que vai acontecer? Você não tem turista, você não tem...